A paz do Senhor seja com todos. Quero primeiramente agradecer por todas as pessoas que estão assistindo, por todas que estão acompanhando, por todas que estão me retornando. Gente, muito obrigada. Como eu falei desde o início, não é para ficar bonita. A intenção aqui é um bate-papo, aonde você possa conhecer mais de Deus, que você possa ter um encontro genuíno com esse Jesus maravilhoso, que cuida de nós o tempo inteiro. Então hoje começamos um sábado, primeiro sábado do mês de outubro, dia 2 de outubro de 2021. Peço desculpas pelo vídeo de ontem não ter entrado na parte da manhã, praticamente à noite, contratempos da vida, então por isso eu não iniciei dando bom dia, porque apesar de ter o devocional como um encontro diário, desculpa gente, um encontro diário e matinal com o Senhor, pela experiência de ontem eu entendi que eu não devo colocar um horário, sabe? Porque o importante é que todos os dias eu venha aqui dizer alguma coisa para vocês. Então hoje eu tenho aqui o livrinho de Billy Graham, gente? Oh, coisa linda. Para o dia 2 de outubro, a palavra ela está em Filipenses 1:6. Gente, é libertador. Eu espero que seja para você também. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Gente, vou repetir. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Desculpe o primeiro erro. Filipenses 1:6. Gente, só dando uma pausa antes de ler o comentário dele, que eu vou ver junto com vocês, tá? Quando Deus começa uma obra em nós, como eu tenho dito, quando nós somos escolhidos por Deus e quando nós permitimos, esse cuidado de Deus conosco, gente, por pior que esteja a sua vida nesse momento, e tem hora que tá muito ruim, eu sei, tem hora que as dúvidas, elas nos atingem de tal forma que fica difícil acreditar na promessa. Mas você só precisa ter certeza se você tem uma promessa. E se essa promessa veio do alto, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que estão dizendo para você, não importa nada do que pensam de você, porque o que verdadeiramente importa é que a boa obra que começou em vós, Jesus Cristo há de completá-la até a sua volta. Não tenha medo. E aí, seguindo aqui o comentário de Billy Graham, ser cristão significa muito mais do que uma conversão instantânea, tá, gente? É um processo diário no qual você cresce mais e mais para ser semelhante a Cristo. Então, é todo dia, como eu sempre falo para todas as pessoas que estão à minha volta, um dia de cada vez. Não se violente. Ninguém que se converteu ontem tomando cerveja, acordou sem gostar de tomar cerveja. Ah, mas acontece. Tudo bem, acontece. Mas são raríssimos casos, Então ele acorda ainda com vontade de tomar cerveja e aí é ele com Deus agora pedindo a Deus para que tire dele tudo aquilo, as arestas, sabe? Vá poldando, vá moldando. Somos o barro. Nós somos o barro e Deus é que vai nos moldar a seu gosto, a fazermos e estarmos da maneira como Ele quer. Continuando. Quando começa, é como um bebê. Precisa ser alimentado com as coisas simples da Bíblia. E então, aos poucos, aprende a caminhar na vida cristã. Apesar de tropeçar e cometer muitos erros no começo, continuará crescendo. No entanto, há muitas pessoas que param de crescer e passam a vida inteira como bebês espiritual. Gente, o que é isso?
Quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente tem aquele primeiro amor. E naquele primeiro amor você se envolve, você é cuidado, você é abraçado, você toma leitinho, né? É leitinho. E aí você vai manifestando aquele amor em volta de você e você quer que o mundo se converte você por estar envolvido naquele amor. Você acha que é simples, quando não é. Aquele é o seu momento. E esse momento, ele vai não diminuindo aos poucos, né? Ele vai amadurecendo. Sabe quando você é criança, que tudo é engraçado? E quando a gente cresce, a gente fica olhando as coisas que a gente via quando era bebê, e o que a gente pensa? Gente, como é que eu ria desse negócio? Só que para nossa mente infantil, aquilo era o máximo. É como se nós hoje tivéssemos que entender um bebezinho, né? Ele está no momento dele, ainda não sabe falar. Ele ainda está gostando de desenho, de Pepa, né, gente? Que graça tem naquilo, mas as crianças adoram. Não tem graça para mim que tô madura, não tem graça talvez para vocês que estão maduros, mas para as crianças é a sensação. Então, com Deus é a mesma coisa. Quando você se converte, quando você tem um encontro, quando você ouve o chamado, quando você ouve a voz, aquele primeiro momento com Deus seu, você e Deus, você... Se alguém disse para você que os problemas somem, mentira, vou te falar a verdade. Não somem, tá? Os problemas ficam lá. Mas Deus vai te transformando a enxergar os problemas diferentes do que você enxergava antes. E aquele amor, sabe? Aquele envolvimento que você vai sentindo, aquela alegria que vai te ocasionando. Gente, isso é espetacular, só que a gente precisa deixar. Precisa entender que é um dia de cada vez. Tá acordado hoje? Pô, que glória! O primeiro milagre já aconteceu. Você abriu o olho, você conseguiu acordar, você tá andando com as suas pernas, né? Você tá totalmente saudável. Meu Deus, agradece. Porque tem gente que hoje não acordou assim. Dormiu bom ontem, mas hoje não acordou bem. Tem gente que ontem dormiu, mas que hoje já não acordou mais. E alguns devem estar na glória, porque, né? Devemos escolher aqui na terra onde a alma vai morar, tá? Então, continuando. No entanto, há muitas pessoas que param de crescer e passam a vida inteira como bebês espirituais. E a triste realidade é que isso é muito comum hoje em dia. Talvez seja até a sua realidade, a minha realidade, a realidade de quem está me assistindo. Você se lembra do dia que entregou seu coração e sua vida a Jesus? Para os convertidos. Você tinha certeza da vitória, não é, gente? Aquele primeiro amor, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E o irmão orou, o pastor orou, todo mundo orou. E você sai da igreja, tudo vai dar certo. Parecia que era fácil ser mais do que vencedor por Cristo, que amou você. Milhares de cristãos têm travado uma luta pessoal consigo mesmo. A grande necessidade da cristandade atualmente é que os cristãos aprendam o segredo de ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. Como é que é, Mônica? É todo dia um pouquinho. É todo dia admitir para o Senhor que você não tem força. É todo dia dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não puder me livrar, me ajuda a passar. Oh, meu Deus. Ele ajuda, gente. Ele ajuda. Ele te dá força, ele te dá ânimo. Ele te traz visão, ele te traz palavras para guerrear, tá? Ele não te traz uma palavrinha, não, filha, faz isso. Não. Não. Ele te traz palavras com poder para ser usada na hora da guerra. Quando a gente está em guerra, a gente não pode sentar e chorar. Quando a gente está em guerra, a gente tem que ir para cima e lutar. Essa é a diferença de quem vence e de quem perde. Tá ruim aí para você? O que você tá fazendo por você? Sentou e chorou. E aí, resolveu? Meia hora chorando. Resolveu? Tá chorando desde ontem. Resolveu? Tá murmurando, se desfalecendo, já não tem mais força. E resolveu? Não, né, gente? O problema continua lá. Agora experimenta, seca as lágrimas, vai no espelho
e fala: Senhor, eu não tenho força sem ti, eu não tenho condição de passar por isso, eu não tenho condição de perder nessa condição. Então, essa luta não é minha, essa luta é sua, é uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, o Senhor é que tem que falar. E vai orar, e vai falar com Deus, e pede uma palavra, e vai para você ver a diferença. Vai agradecer ao invés de murmurar, vai agradecer pela vitória que você ainda não viu. Isso que é ter fé, gente. É acreditar no invisível. Você acha que fé é o quê? Ai, comprei um carro. Gente, foi muita fé, hein? Mentira. Você precisou acreditar no carro antes de você ver ele. Você precisa acreditar nas coisas antes que elas aconteçam. Isso é que é ter fé, gente. Porque depois que acontece, todo mundo tem fé, né, gente? Ah, eu sabia que ia acontecer dessa forma. Tá bom. Oração do dia. Pai, eu tropecei várias vezes, mas amorosamente tu me deste forças para perseverar. Gente, é Jesus que dá força, é Deus que dá força. É o Espírito Santo que nos ensina todo dia. E diante dessa palavra de hoje, eu quero estar lendo, né, aqui no livrinho de Spurgeon, Salmos 81, e vou ler o que ele separou e vou estar lendo o comentário dele, que é muito lindo. Diz assim, Salmo 81, 9 e 10. Jamais tem em seu meio outros deuses. Vou ler essa parte de novo. Jamais tenha em seu meio outros deuses. Deuses com letra minúscula, tá, gente? Porque não é o Deus Criador Todo-Poderoso, porque o nome de Deus Todo-Poderoso se escreve com letra maiúscula. Não se curve diante de um Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Gente, isso é muito profundo. Eu vou ler esse trecho de novo. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor, seu Deus, o Deus eterno, o Yahvé, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. É fé, gente. É pela fé que essa tua vitória já chegou. É crendo e tirando as arestas da sua vida, tirando os deuses falsos, tirando suas crenças, suas crendices, porque isso não te serve para nada, a não ser para te paralisar. Você tem um Deus acima de você que está cuidando de você, que está derramando amor em cima de você. E o que ele está pedindo aqui? Abra bem a boca, para que ele encha a sua boca de coisas boas, para que você não fale mais coisa ruim, para que você não faça mais fofoquinha do coleguinha, né, gente? Lembra? Desde o início eu tô falando, não pode ter o coração ruim, não pode fazer fofoca, porque se fizer essas coisas, a bênção não chega, a bênção não vem. Porque o tempo que eu estou perdendo, né, com a vida do outro, que eu não tenho nada a ver com isso, eu devia estar orando pela minha vida, agradecendo pela minha vida, olhando a minha casa, porque se cada um cuidar da própria vida, já tem muita coisa para fazer, né, gente? Fala sério. Se você já viu a mãe pássaro chegar ao ninho com uma minhoca no bico, percebeu que em um instante todos os seus pequeninos estão acordados e ansiosos para ingerir o verme. Ela só pode alimentar um deles de cada vez. E mal consegue fazer isso, pois assim que um dos seus filhotes engole o que a mamãe pássaro lhe dá, ele logo começa a abrir o bico novamente. Por isso, os papais pássaros têm de se manter voando muito rápido o dia inteiro, coletando alimentos para a família. Porém, por mais vezes que venham, nunca precisam usar a exortação do nosso texto. Os pássaros em seus ninhos são muito mais sensatos do que nós. Vocês entenderam o comentário? O passarinho sabe que a única maneira dele ficar forte
é enquanto ele estiver com a boca aberta, sendo alimentado pela mamãe, enquanto ele não tem força para ir buscar o seu próprio alimento. Então ele já aprendeu que cada vez que a mamãe chega, cada vez que o papai chega com a comida no bico, ele tem que estar com a boquinha aberta. Porque se ele não tiver, o irmãozinho mais esperto come 2 vezes, come 3 vezes, come 4 vezes, quantas vezes ele aguentar. E ele vai ficar ali com fome, talvez sendo o último da fila. Isso aqui, gente, é para parar para pensar. Pensar de quantas vezes nós perdemos porque talvez não tivemos a coragem de fazer algo por nós mesmos. Por exemplo, tá cheio de problema aí? Hoje você já conversou com Deus? Já falou sobre isso? Ah, Mônica, mas tá muito cedo, né? Não sei que horas que eu vou conseguir postar o vídeo, tá, gente? Mas e aí? Vamos dizer que já está no final do dia quando você conseguiu visualizar esse vídeo. Já falou com Deus? Ou você está falando dos seus problemas e da sua dificuldade só com as pessoas que estão à sua volta? Querido, por mais que elas te amem, querida, por mais que eles te amem, eles não podem fazer nada por você. O único que pode fazer alguma coisa por você, do simples ao mais difícil. Desde você fazer um brigadeiro, que também não é uma coisa simples, né, gente? Eu, pelo menos, não sou expert. Até você querer viajar pelo mundo. Só quem pode realizar, fazer, ressuscitar, curar, livrar das mãos do inferno é Jesus Cristo. Os pássaros em seus ninhos são muito mais sensatos que nós, né? Foi onde eu parei. Ao parar sobre nós com suas asas abertas e nos cobrir com suas penas quentes, Deus precisa dizer a cada um de nós: abra bem a boca e a encherei. Gente, fica com essa palavra hoje. Fica com essa palavra hoje como libertação para a sua vida. Está no Salmo 81, 9 e 10. Abra bem a boca e eu a encherei. Abra bem a boca e eu a encherei. Não são minhas palavras, são palavras de Jesus, são palavras de Deus. Os passarinhos, porém, sem serem ensinados, cuidam de abrir bem o bico para que a mamãe possa enchê-lo. Gente, eu convido você nesse sábado a conversar com Deus sobre as suas dificuldades. Lembra do espelho? Então, vai lá no espelho. Vai lá no espelho e tenta dizer para si mesmo todas as suas dificuldades. Para as pessoas, gente, eu sei que tem pessoas à nossa volta, muitas, graças a Deus por isso, tá? Muitas que nos amam, que nos ajudam em oração. Não sei o que faria da minha vida sem elas. Mas a nossa prioridade principal tem que ser confiar em Jesus Cristo. E por mais que nós vejamos assim o mundo à nossa volta, preto, né? Não tá cor-de-rosa. Tem dia que não tá cor-de-rosa, gente. Mas tem dia que não tá cor-de-rosa, não é para você. Tem várias pessoas sofrendo no mundo inteiro. E para elas também tá ruim. É que às vezes elas têm uma postura diferente de lidar com as coisas, né? Nem todo mundo tem preparo de lidar com as coisas. Então hoje eu fui perguntada, você é administradora e você exerce a função? Exatamente não a função de administrador, mas sou uma ótima administradora de conflitos. Me especializei. Como é que se especializa em administrar conflitos? Vira e mexe você tem um conflito na vida. Eu cresci tendo conflitos na vida e eu tive que aprender a lidar com eles. Às vezes rindo, às vezes com lágrimas, às vezes com palavras duras, às vezes com silêncio, às vezes com atitudes, mas eu nunca fico num conflito que eu simplesmente deixe ele acontecer à minha volta e que eu não faça nada com ele, tá? Então, eu acho que lidar com os problemas, entender, como eu tenho falado no livro Emocional, né, do Thiago Brunet,
E ali deixa claro, não que, Mônica, você descobriu a pólvora. Não, gente, eu não descobri a pólvora, eu simplesmente encontrei concordância com o que eu já penso. Se nós não nos controlarmos emocionalmente, eu tive que aprender isso ao longo da vida, não foi fácil. Eu era uma pessoa, né, altamente descontrolada emocionalmente, mas assim, não é que brigava com os outros, não, dentro de mim. Essas emoções, elas estavam ruins dentro de mim. Elas me faziam sofrer, elas me faziam me entristecer. Elas traziam problemas para mim, para mim. Então, eu fui aprendendo, né, e fui deixando Jesus cuidar das minhas emoções. E hoje, para a glória de Deus, né, para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Eu tenho esse controle interno, que não é meu, porque eu, Mônica, sou totalmente descontrolada emocionalmente, mas Jesus em mim me trouxe paz, alegria, ânimo e mais do que isso, gente. Entender que se Ele escolheu você, se Ele escolheu fazer algo por você, não adianta. Aconteça o que acontecer, vai dar certo. O Adão, quando ele abriu os olhos, né? Esse é um comentário do pastor Thomas Aguinaldo, da Angola. Não sei nem se eu posso falar o nome dele, né, gente? Eu vou ter cuidado com isso, porque para depois os outros não achar que eu tô querendo crescer falando o nome de gente mais conceituada. Então, vai ter alguns comentários aqui, principalmente de pastores, que eu talvez não faça, dizendo que é deles, fale só que é pastor ou pastora ou sei lá quem, porque eu não entendo nada de videozinhos de Facebook e eu não sei o que pode e o que não pode ainda, tô aprendendo, tá? Então, vocês me desculpem. E no comentário dele, até um comentário de hoje, ele colocou que quando Adão abriu os olhos, ele encontrou o paraíso. Então você tem que entender como é que funciona, né? Lembra os comentários que eu fiz sobre a cruz, olhar para a cruz? Então nós hoje olhamos para uma cruz vazia. E quando a gente olha para trás, a gente olha para uma cruz onde Jesus foi crucificado. Jesus não vai fazer por você, Ele já fez por você. E o diabo está tentando te enganar de que você ainda não tem o que você precisa, mas você já tem. O que você precisa, você já tem. Os teus sonhos já estão construídos, eles não vão se construir. A diferença é como você vai chegar até eles. Capenga, destruído, sacrificado, sem andar. Como é que você chega nos seus sonhos? Mas, Mônica, muita gente morre sem meu sonho realizado? Às vezes sim. Porque a pessoa não teve fé o suficiente para dar continuidade. Hoje, se você que está me assistindo resolver, diante dos seus problemas, da sua dificuldade, se matar, todas as promessas vão junto com você. E sabe o que eu imagino? Que quando a gente chegar lá no céu, ou quando a gente chegar no dia da grande satisfação que temos que dar a Deus e Deus a gente, ele deve botar um telão, né, gente? Uma coisa linda, o céu todo aparecendo na nossa vida e todo mundo assistindo, tá? Pois é. Vamos ter que dar conta de cada palavra que a gente falou. Olha que coisa. Melhor daí começar a tomar conta, né, gente? Então. E aí eu imagino um grande telão e aí Deus passando, né, as coisas que a gente fez e depois Ele mostrando o que a gente conseguiria. Olha, tá vendo esse presente aqui? Tá vendo isso? Era pra você. Tá vendo isso? Era pra você. Tá vendo isso aqui? Era pra você. E aí deve ser muito triste ter que se arrepender e não ter mais tempo para arrependimento. Então te convido hoje a se arrepender de qualquer atitude que você tenha tomado, a se arrepender de qualquer palavra que você tenha dito, conversar com Deus, se arrepender para Deus, não é para os outros não, tá, gente? É para Deus, tudo é com Deus, tudo é com você e Deus. Não adianta botar a culpa no outro, ficou ruim porque o outro, eu parei de falar porque o outro, não. Nossas atitudes, elas dizem mais sobre nós, né? As nossas palavras, então, nossa, como elas nos revelam, meu Deus, tô assustada, tá?
assustadíssima com cada palavra, mas elas revelam muito mais sobre nós do que sobre de quem ou de que a gente fala. Então, desejo a todos um sábado maravilhoso, que vocês se encontrem, que vocês realmente tenham esse encontro com Deus e mais do que isso, que vocês aceitem essa palavra no coração de vocês, porque ela é a verdade da Bíblia, a verdade de Deus, e que vocês possam abrir a boca e deixar Deus encher a sua boca de coisas boas. E a sua boca cheia de coisas boas vai encher o seu coração de alegria, e o seu coração cheio de alegria vai trazer paz para a sua mente, e a sua mente em paz vai fazer você ver seus sonhos, vai fazer você reavivar suas promessas, vai fazer você reavivar a sua coragem. Gente, todo dia, quando a gente acorda, tem uma palavrinha e Deus dizendo para nós: não temas, crê somente, fiquem na paz.